Oi, eu sou o Pedro Marques, esse é o Descomplicando a Produção Animal e hoje nós vamos falar sobre a qualidade do leite brasileiro. O Brasil é um grande produtor de leite bovino e derivados também desse leite. O principal estado que é o produtor de leite no Brasil é Minas Gerais. Hoje a gente vai falar sobre as propriedades físico-químicas desse leite, falar um pouco de qualidade de leite, alguns exames que a gente pode fazer ou pode realizar na hora que esse leite chega no laticínio para garantir para que esse leite chegue no consumidor final dentro dos padrões das INs, que são as instruções normativas em vigor que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, faz que a gente siga essas regras para que esse leite chegue de qualidade no consumidor. Os principais desafios que a gente tem no produtor, na fazenda produtora de leite, são a sanidade desses animais, a nutrição, a contaminação que pode ocorrer nesse leite, porque os consumidores eles exigem um leite saboroso, um leite de qualidade, livre de contaminantes, tanto físico-químicos como biológicos, e ainda que o leite tenha uma quantidade aceitável de lactose, de proteína. Quando pensamos no produtor, como que ele consegue aumentar a produtividade do seu rebanho? A primeira coisa que a gente tem que pensar é na nutrição desses animais. Como que esses animais são alimentados? É silagem, é somente a pasto? Porque são uma categoria animal que exige uma quantidade nutricional muito grande, tanto de volumoso como em qualidade desse volumoso, porque é um animal que está produzindo uma quantidade muito grande de leite. A segunda que a gente pensa é na parte de sanidade animal, como que esses animais são tratados, a questão do bem-estar, eles são vacinados, como é que esses animais passam por estresse, eles sofrem estresse calórico, estresse alimentar, como que esses animais são conduzidos até a parte da ordenha, como essa ordenha é realizada, é uma ordenha mecânica, é uma ordenha manual, como que é o local que esses animais estão. Então o bem-estar é um dos principais. Em terceiro é o treinamento desses funcionários ou desses colaboradores que vão estar diretamente ligados na produção desse leite, na retirada desse leite, na ordenha desse leite, o manejo do animal, como que ele trata esse animal. Esse animal ele recebe algum tipo de batida, é tocado com vara, choque, os animais são levados calmamente. Então isso vai influenciar na qualidade do leite final. Como que esse leite vai chegar no laticínio para ele ser beneficiado, transformado em subprodutos ou mesmo só o leite pasteurizado ou o leite integral que seja. Os dois principais pontos que a gente sempre bate em cima e que os fiscais também cobram da gente é o CBT e o CCS. Então são contagem de células somáticas e contagem de bactérias totais, então o CBT e o CCS. Nessa normativa nova, a IN 77, ela rege que esse leite não pode chegar no laticínio com uma unidade formadora de colônia ou um UFC acima de 300. Então, se o leite apresentar, essas análises são feitas mensalmente de todos os produtores de determinados laticínios, todos os laticínios têm que fazer essas análises. Então a gente recebe a amostra do leite, manda para o laboratório credenciado no Ministério da Agricultura e lá eles fazem outros tipos de exame, mas os dois principais são o CBT e o CCS. Tanto o CBT quanto o CCS, a unidade formadora de colônia permitida é de 300 unidades formadoras de colônia. Então se esse leite apresentar uma quantidade acima de 300 unidades, a gente não pode receber esse leite no laticínio. Por que a gente não pode receber? Porque esse leite tem algum tipo de contaminação. Das duas, umas. Quando se fala em CCS, que são contagem de células somáticas, esse animal indica o quê? O que aconteceu com esse animal que apresentou essa unidade formadora de colônia acima de 300? A gente pensa contagem de células somáticas, as células somáticas estão relacionadas com o animal. O que aconteceu com esse animal? Geralmente está ligado com algum tipo de patologia que esse animal se desenvolveu. Por exemplo, a mastite. Então, se o animal tiver com a mastite, a unidade formadora de colônia do CCS vai estar aumentada. Então, quer dizer o quê? Esse animal passou por algum tipo de infecção
e então subiu as células somáticas desse animal e isso apresentou no leite que a gente está chegando no laticínio para fazer a entrega. Então a gente já pensa que esse animal passou por algum tipo de processo infeccioso. Já no CBT, que são as contagens de bactérias totais, não estão ligadas com a sanidade do animal, a sanidade do próprio animal, se ele passou ou não por algum tipo de doença ou algum tipo de tratamento, mas sim o que acontece na hora da retirada desse leite, ligado ao manejo desse produtor ou desse colaborador que está fazendo a ordenha desses animais. Então ele pode contaminar o leite, que estava um leite bom, um leite aceitável para ser consumido, quando ele entra em contato, por exemplo, com mangueiras, com teteiros sujos, a mão do próprio manipulador, do ordenhador, não fez a limpeza, a desinfecção desses tetos antes de começar a ordenha. Então são algumas coisas que podem acontecer de contaminação do próprio ser humano para aquele leite. Os baldes que são utilizados, os latões que são utilizados, os caminhões que levam esse leite. Então é ligado à higiene do manipulador e do local, não ligado, como o CCS, à sanidade do próprio animal. Então esses dois são os dois principais que a gente tem nessa nova normativa IN 77. Mas existem outras análises que são realizadas no laticínio diariamente ou periodicamente em cima desse leite recebido todos os dias. A principal que a gente faz todos os dias é o alizarol, que é o teste de alizarol que vai dizer para quem está fazendo a análise, né, no laticínio no caso, a acidez desse leite. Então é um teste simples, que você colhe uma quantidade de leite, uma quantidade de alizarol, elas são misturadas dependendo do resultado de cor que tem ali, que dá ali naquela mistura. O leite está ácido, o leite está neutro ou o leite está básico. Ela varia de amarelo para ácido e de roxo para básico. Outro teste que é realizado diariamente é a crioscopia. A crioscopia ela vai nos mostrar se o produtor agiu de má fé e tentou acrescentar água para fraudar esse leite, para aumentar a quantidade de leite na hora da entrega. Então essa crioscopia é um aparelho que a gente coloca a amostra do leite. Esse aparelho vai fazer a coleta, retira para dentro do aparelho e faz por temperatura. Então o leite tem uma certa temperatura que se ele não congelar, beleza, ele não tem nenhum tipo de acréscimo de água. Já se essa temperatura passou um pouquinho do que a gente variou um pouquinho do comum dele, já diz que esse produtor acrescentou tantos por cento de água. Então tem uma tabelinha que a gente usa lá do aparelho, que a gente sabe se deu 0,1 a mais de acréscimo de água, 1% de água, 2% de água. Então a gente consegue pegar essa análise também, essa fraude no caso de água do que o produtor pode fazer. Outros parâmetros também têm que ser seguidos para a gente ter uma certeza dessa qualidade desse leite. O primeiro que a gente tem é a gordura. O leite tem que apresentar no mínimo 3% de gordura naquela amostra para dizer que esse leite está dentro dos padrões dessas instruções normativas. A segunda, a gente tem a lactose. A lactose vai variar um pouquinho também, mas é mais ou menos 4,3% da amostra que está ali de lactose naquele leite. Proteína, a gente tem que ter no mínimo 2,9, mas sempre dá um pouquinho mais. E isso vai variar principalmente gordura do leite em raças. Algumas raças têm uma porcentagem um pouquinho maior de gordura na sua composição. Por exemplo, a Jersey é um dos animais que mais possui gordura no seu leite, mesmo sendo um animal menor em relação às outras raças, girolando e holandesas. A Jersey ela possui um pouco a mais de gordura, geralmente volta em torno de 3%, 3,5%. Já nas Jersey a gente consegue achar animais até com 4,5% de gordura. Então essas análises podem variar, mas nunca podem ser menor do que está na normativa. Senão a gente não pode receber esse leite para ser beneficiado. Existe também um teste de antibióticos para saber se esse animal teve algum tipo de tratamento ou não. Então a gente apresenta também lá, a gente faz a cultura e sabe se esse animal apresentou algum tipo de tratamento ou não, se ainda tem algum tipo de circulante, de resíduo de medicamento dentro do leite que esse animal produz.
Passando por todos esses testes e estando dentro do padrão dessas instruções normativas, a gente pode receber esse leite para beneficiamento. E aí, depois que a gente recebe esse leite, ele vai passar por vários processos. Pode ser a pasteurização, a esterilização. Esse leite vai ser envasado para consumo líquido, ou esse leite vai passar por uma transformação para fazer mussarelas, algum outro tipo de queijo, para doce de leite, iogurte, bebida láctea. Então, vai depender para onde a gente vai mandar esse leite. Mas a gente vai entrar certinho em cada um desses setores depois. Vamos falar só sobre pasteurização, para não ficar muito maçante e muito enjoativo essas aulas. Então, hoje a gente tem que lembrar o que a gente pensa quando a gente fala de qualidade do leite. A gente tem que pensar que eles não podem ter contaminações de CBT, que é contagem bacterianas totais, que estão ligadas com o mau manejo do proprietário ou do colaborador que contamina esse leite, tanto com o balde, com a mão ou com a não limpeza desses aparelhos que a gente usa, tanto a teteira quanto o balde. Então a gente tem que pensar isso, CBT é isso. CCS, contagem de células somáticas, que estão ligadas com algum tipo de infecção que esse animal está combatendo. Um dos exemplos é a mastite, que é uma inflamação da glândula mamária desses animais. A gente falou também das instruções normativas, principalmente a IN 77, que aí a gente vai desmembrar as outras também mais para frente, e ela fala como que esse parâmetro que esse leite tem que estar para que a gente consiga receber ele no laticínio para ele ser beneficiado. Falamos também de alguns testes, crioscopia, acréscimo de água dentro do leite pelo produtor. Acidez, que é o alizarol, se esse leite está ácido, neutro ou básico. Análise de antibiótico, pesquisa de antibiótico para saber se esse animal estava em um tipo de tratamento. Temos a porcentagem de gordura, porcentagem de lactose, porcentagem de proteína e a variação entre espécies desses parâmetros. Lembrando que nunca pode ser menor do que o parâmetro que está na normativa, sempre pode maior do que o exigido. Então pode variar um pouquinho, mas não varia tanto assim entre uma raça e outra. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e até a próxima.